Muito bem, senhores. Bom dia. Iniciamos hoje, dia 18 de fevereiro de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada e será disponibilizada nos termos do ato TIT 7 de 2020. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Rogério Nomura, vice-presidente, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Solotti e representante fiscal, doutora Silene Nakato Pereira. Registro também a presença dos patronos para a realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos, doutora Natália Costa e doutor Marcos Mendes. Bom, senhores, dando início aqui à sequência da pauta, temos inscritos. Vamos começar aqui pelo processo 41.25.807, Clarity Importação, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para a doutora Natália realizar a sustentação oral. Tá bem, doutora? Tá ótimo, obrigada. Muito obrigada. Bom dia, colegas. Esse caso trata-se de acusação de falta de pagamento do imposto em saídas tributadas, mercadoria sujeita à substituição tributária, recebidas de outro substituto tributário. Quer dizer, o autuado é substituto tributário e o fornecedor dele também, de forma que, nessa situação de substituto para substituto, com mercadoria sujeita a ST, não se aplicam as normas da substituição tributária. E o autuado deu saída na mercadoria sem retenção do imposto e sem destaque do imposto de operação própria, de forma, então, que ele foi autuado por falta de pagamento do imposto. Em linhas gerais, essa é a situação. Doutora, por favor. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de fazer a sustentação oral. Bom dia a todos novamente. O caso, ele realmente é relativamente simples. É uma questão bastante de interpretação da legislação. A gente já tinha começado o julgamento desse caso na 8ª Câmara, inclusive o Dr. Riema havia pedido vista desse caso, porque durante a sustentação oral ele deu razão à recorrente, ele entendeu que realmente era um caso em que o auto de infração deveria ser cancelado. No entanto, com a alteração da composição das câmaras, o processo foi redistribuído e aí acabou indo para a 10ª Câmara e agora está na relatoria do Dr. Rubens. Como eu disse, é um caso relativamente simples, no entanto, é um auto de infração bastante relevante. O valor ele é superior a 40 milhões, o que é um valor muito relevante para a empresa. Então, eu vou me concentrar nos itens 1, 2 e 3 desse auto de infração, considerando que os itens 4 e 5 correspondem só a 10 mil reais. E os itens 1, 2 e 3 totalizam mais de 40 milhões. Eu gostaria de começar explicando bem as operações que são realizadas pela recorrente. Ela é uma empresa que atua no ramo de vidro. Na prática, a recorrente ela realiza tanto a industrialização do vidro quanto a revenda. E esse é exatamente o ponto-chave desse caso, porque ela faz tanto as operações de industrialização, então ela compra uma chapa de vidro comum. Essa chapa de vidro comum vem do fornecedor. Uma chapa de vidro ela tem um tamanho aproximado de 2 por 3 metros, sem qualquer tipo de beneficiamento, vem do fornecedor. O fornecedor é aquela fábrica de vidro, aquela tradicional fábrica que transforma areia em vidro. E vende a chapa de vidro para a recorrente, para que então seja feito o beneficiamento desse vidro. A recorrente faz o corte, a lapidação, a furação e a têmpera. Então, na hora que ela dá a saída, quando ela faz a industrialização, ela dá a saída de um vidro temperado. Ela compra o vidro comum e dá a saída de vidro temperado quando ela faz a industrialização dessas peças de vidro. Então, ela realmente faz um processo de beneficiamento nessas operações de industrialização. No entanto, ela também faz operação de revenda, em que ela compra essa mesma chapa de vidro de 2 por 3 metros e revende a chapa sem fazer qualquer beneficiamento. A gente chama de revenda de carga fechada. Então, do mesmo jeito que essa carga vem do fornecedor, da fábrica de vidro, ela vende
atuando única e exclusivamente como revendedora, e aí é o cliente da recorrente que vai fazer o beneficiamento. Então, é uma saída para a industrialização. Esse vidro, como ele é revendido, é impossível que ele não seja industrializado pelo cliente da recorrente nessas operações de revenda. Porque, como eu disse, são chapas enormes de vidro que precisam ser cortadas, lapidadas, furadas, para então ser vendidas para o consumidor final. Então, em resumo, são esses dois tipos de operações que a recorrente realiza. A industrialização, quando ela faz a têmpera do vidro e beneficia, e a revenda, quando ela revende a chapa de vidro exatamente do mesmo jeito que ela comprou, e quem vai beneficiar é o cliente da recorrente. Nessa operação de revenda, a cliente ela atua como, o cliente da recorrente atua como beneficiador e como indústria. E o tratamento tributário que sempre foi dado para essas operações é o seguinte: nas operações de industrialização, a recorrente ela atua como substituta tributária. E aí é exatamente o que o Dr. Rubens acabou de descrever. Então, quando ela vai industrializar essa chapa de vidro, ela recebe a chapa de vidro do fornecedor sem substituição tributária, porque aí é uma operação entre dois substitutos. E aí a gente tem a aplicação do artigo 264, inciso 4º, e aí a recorrente vai fazer a industrialização, o beneficiamento dessas chapas de vidro, e vender para o seu cliente com o destaque do ICMS próprio e do ICMS-ST. Exatamente como o Dr. Rubens afirmou que deveria ser a operação, e como o fiscal também afirmou que deveria ser a operação, mas esse tratamento tributário, ele é aplicado só quando ela faz a industrialização dessas chapas de vidro. Então, ela realmente dá uma saída com o destaque do ICMS próprio e do ICMS-ST, porque ela está dando a saída de um vidro que foi industrializado por ela. Ela deu a entrada de um vidro comum e deu saída de um vidro temperado. E aí o cliente da recorrente, ele atua como atacadista ou como varejista. Ele simplesmente vai revender esse vidro que foi industrializado pela recorrente. Já nas hipóteses de operações de revenda, o que acontece? O fornecedor, ele vende uma chapa de vidro comum para a recorrente, e aí nessas operações em que a gente informa para o fornecedor que esse vidro ele vai ser revendido sem qualquer beneficiamento, essa operação de saída do fornecedor, ela vem com substituição tributária. Então, o fornecedor ele dá uma saída fazendo o destaque do ICMS-ST, nos termos do que diz o artigo 264, parágrafo 2º, que fala da questão da saída para um atacadista, porque nessa operação de revenda, a recorrente ela atua como atacadista. Apesar dela ter também a operação de industrialização, nesse caso, ela está fazendo uma revenda e atuando como atacadista. Então, o tratamento tributário é diferente daquelas operações de industrialização. A recorrente recebe o vidro com substituição tributária e dá uma saída sem destaque, porque o ICMS próprio já foi retido pelo fornecedor e o cliente da recorrente é quem vai fazer a industrialização. Então, essa é uma saída para a industrialização, ou seja, sem o destaque do ICMS-ST. Então, como eu disse, é o cliente que vai beneficiar, né? É ele que vai atuar como indústria nessas operações. E foi exatamente essa etapa de saída da recorrente nas operações de revenda que foi objeto do auto de infração. E é uma etapa em que não tem destaque do ICMS próprio, porque ele já foi retido pelo fornecedor, e o ICMS-ST, como eu disse, não tem também, porque não é aplicável, porque é uma venda destinada à industrialização, então, nos termos do artigo 264, inciso 1º, não tem o destaque do ICMS-ST. Mas o fiscal entendeu que houve uma falta de recolhimento de ICMS próprio, de ICMS-ST nessas operações. E, de início, esse entendimento, para a recorrente, ele foi tão absurdo e não estava muito bem detalhado isso, nem no auto de infração e nem no relatório. Então, a recorrente nem entendeu que a questão do fiscal era essa. Então, a gente apresentou uma defesa afirmando que a gente fazia os dois tipos de operação, tanto industrialização quanto revenda. Porque a recorrente tinha entendido que o fiscal não estava considerando que a recorrente realizava operações de revenda também, porque ele apenas afirmou que todas as operações de saída da recorrente deveriam ter o destaque do imposto, pelo fato da recorrente ser uma empresa fabricante de vidro. Então, o fiscal ele simplesmente considerou o KNAI da empresa
para afirmar que todas as suas saídas deveriam ter a incidência o destaque do ICMS-ST. Ele, tanto no auto de infração quanto no relatório que acompanha o auto de infração, ele fala o fato da empresa ser fabricante de vidro, que é um fato que está lá no CNAE, e ele fez uma fiscalização in loco da empresa, então ele viu que a empresa era uma fabricante. Ele falou, esse simples fato faz com que todas as saídas, 100% das saídas, tenham que ter ICMS próprio e ICMS-ST. Então, ele desconsiderou a natureza de cada uma das operações. E foi, como eu disse, foi só na manifestação fiscal, depois da defesa, é que ele explicou que ele tinha plena consciência de que também eram realizadas atividades comerciais, mas que no entendimento dele, a regra do 264, inciso 4º, tem que ser aplicada a todas as operações da recorrente, abre aspas, independentemente se as mercadorias são processadas ou só revendidas. Ou seja, a recorrente ela deve ser sempre considerada substituta tributária, independentemente da operação que está realizando. Esse é o entendimento do fiscal e foi por isso que ele lavrou esse auto de infração. Então, esse é o ponto-chave desse caso. No entendimento da recorrente, as operações elas têm que ter tratamento tributário diferente se as mercadorias são industrializadas ou se são revendidas, sem beneficiamento, né? Sendo que para o fiscal o tratamento deve ser sempre o mesmo, independentemente da destinação que é dada para a mercadoria pela recorrente. Então, para o fiscal, ela tem que sempre atuar como substituta e nunca como substituída. E essa interpretação do fiscal, ela vai totalmente contra a natureza do regime de substituição tributária, que sempre se aplica a cada operação e não de uma forma genérica. Ele nunca é um regime aplicado simplesmente observando o CNAE da empresa. Essa interpretação ela também vai contra diversas soluções de consulta, que foram inclusive descritas no recurso ordinário, que tratam exatamente da mesma situação, e vai contra, como eu disse, ao parágrafo 2º do artigo 264, que exige que o estabelecimento atacadista receba o produto já com ICMS retido. E esse parágrafo 2º nem é mencionado pelo fiscal e nem pela decisão de primeira instância. Eles simplesmente ignoram essa regra. Ignora o fato de que nas operações de revenda, a recorrente ela atua como atacadista e, por isso, essa exceção do parágrafo 2º do artigo 264, ela é aplicável. Mas é importante mencionar que o julgador de primeira instância, na decisão, ele chega a mencionar que existe sim a possibilidade da recorrente atuar como substituída na hipótese em que der saída para outro fabricante. Ele tem exatamente essa frase na decisão. E esse é o caso dessas operações questionadas, mas isso foi totalmente ignorado pelo fiscal e pelo julgador. Como eu disse, nessas saídas de revenda, quem vai fazer a fabricação é o cliente da recorrente. Ela dá uma saída para industrialização porque essa chapa de vidro comum é uma chapa enorme e ela precisa ser industrializada pelo cliente da recorrente, então é uma saída para industrialização e não teria o ICMS-ST. Então, o julgador, ele, apesar de ter mantido o auto de infração, ele não parece concordar com o entendimento do fiscal, porque o julgador assume que pode haver, sim, a hipótese em que a recorrente é substituída, sendo que o fiscal nem fez essa análise, porque, para ele, a recorrente é substituta sempre, independentemente do destino que ela dá para a mercadoria. Como eu disse, ele considerou simplesmente o CNAE da empresa e o fato da empresa ser fabricante para determinar que todas, absolutamente 100% das suas saídas deveriam ser com o ICMS-ST. E essa é uma interpretação tão absurda que vai contra, inclusive, uma solução de consulta que foi formulada pelo principal fornecedor da recorrente, que é a empresa Sebrae, uma empresa multinacional. Em 2009, formulou uma consulta para o fisco, questionando exatamente qual seria o tratamento tributário que ela deveria aplicar nas hipóteses em que ela vende para empresas que tanto industrializam quanto revendem. E o fisco informa na solução de consulta que o tratamento tem que ser diferente dependendo da destinação que é dada para a mercadoria. Essa solução de consulta ela foi anexada ao recurso ordinário e tem lá expressamente que a destinação da mercadoria ela importa sim, e o fornecedor ele tem que dar um tratamento tributário diferente se essa mercadoria ela vai ser industrializada ou se ela vai ser revendida para o cliente do nosso fornecedor, que no nosso caso é a recorrente. Então, conforme é exatamente a nossa situação fática. Então, o fisco ele exige que a Sebrae, que é o nosso fornecedor, peça uma declaração dos seus clientes informando a finalidade que será dada ao produto adquirido. E isso é feito a cada operação.
E aí, contando aqui um pouco dos bastidores da nossa defesa, a gente ficou tão perplexo com essa interpretação do fiscal que a gente entrou em contato com a Sebrasc, que, como eu disse, é uma empresa multinacional, e falou, não é possível que a gente está adotando um tratamento equivocado há tanto tempo e que o mercado inteiro adota exatamente esse tratamento tributário, não é possível que está todo mundo fazendo errado. E aí, nesse momento em que a gente entrou em contato com o fornecedor, o jurídico do nosso fornecedor falou, não, a gente tem uma solução de consulta que garante que a gente está adotando o tratamento tributário correto, que nas operações em que vai ser feita a industrialização, a recorrente ela atua como substituta, mas nas operações de revenda ela tem que atuar como substituída. E aí o fornecedor adota o tratamento tributário correspondente, dependendo da destinação que é dada para a mercadoria. Então, a gente está diante de uma situação completamente absurda e de total insegurança jurídica, considerando que a gente tem uma solução de consulta que embasa todo o tratamento tributário dessa cadeia. De um lado, essa solução de consulta, que dá total importância para a destinação que é dada para o produto, e do outro, o entendimento do fiscal, que afirma que a destinação não importa. Para mim, honestamente, é uma esquizofrenia. Isso sem contar que como eu disse no início, um auto de infração de 40 milhões, uma contingência muito relevante para a empresa, que trata de uma situação em que sequer houve dano ao erário. Porque nessas operações de revenda, que foram realizadas sem o destaque na saída da recorrente, o produto havia sido objeto de retenção do ICMS-ST na saída do fornecedor, como bem estabelece a solução de consulta do nosso fornecedor. Então, esse imposto ele foi retido pelo fornecedor, e aí não tem o destaque na nossa saída, porque, como eu disse, é uma saída para industrialização. Então, o imposto ele foi recolhido e existem documentos anexados no processo que comprovam isso. Por essas razões, por considerar que a interpretação do fiscal ela é totalmente equivocada e, principalmente, está em desacordo com a solução de consulta que embasa esse tratamento tributário aplicado nessa operação, a recorrente entende que a decisão ela deve ser reformada com cancelamento integral do auto de infração no que diz respeito aos itens 1, 2 e 3. Esses foram os meus principais comentários. Eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada. Doutora Natália, parabenizo pela sustentação oral. Tirando a parte da crítica que foi feita aí em relação à fiscalização, a doutora demonstrou aí que conhece o processo, conhece as operações, então parabenizo pela sustentação. Doutor Rubens, eu acho que eu vou passar a palavra direto para o doutor, para o voto, e se os demais quiserem, aliás, é só o doutor Odilo e eu, né, porque o doutor Rogério se deu por impedido. Então, acho que, doutor Odilo, no decorrer aí do voto, se tivermos alguma dúvida, aí consultamos se houver necessidade, perguntaremos aí alguma coisa à patrona, tá bem? Doutora Isabel, gostaria de fazer uma pergunta para a patrona. Pois não, representação. Nessa solução de consulta, ele se refere sempre a condestino a estabelecimento atacadista localizado em território paulista. A empresa fornecedora considera a recorrente como empresa atacadista? Nas operações em que ela vai fazer a revenda, sim. Sim, mas é que e a solução de consulta ela é clara, a consulta, só para dar mais detalhes, na consulta formulada, a Sebrasc, né, a empresa que formulou a consulta, ela foi clara ao informar que ela tinha clientes que atuavam tanto como fabricantes, era uma empresa só que fazia os dois tipos de operação, tanto industrialização quanto revenda. Então, o objeto da consulta, ele é específico para essas operações de uma venda para um estabelecimento que realiza os dois tipos de operação. Então, como eu disse, nas operações em que a empresa atua como indústria, o tratamento tributário é um, e nas operações em que a empresa atua como atacadista, o tratamento tributário é outro. E foi exatamente isso que a solução de consulta abordou, dizendo que a Sebrasc, que é o fornecedor da recorrente, deveria pedir uma declaração dos seus clientes para informar qual seria a destinação dada para cada uma das operações. Vou até pegar aqui a solução de consulta. Não, é porque eu tenho um entendimento assim diferente, né? Ele não pergunta o que o estabelecimento atacadista vai fazer com o produto.
ele só vai ver se é atacadista ou não, assim, meu entendimento dessa resposta. É isso, mas obrigada por ela é esclarecer. atacadista também, né? Ela atua tanto como indústria quanto como atacadista. Então, dependendo da operação, ela atua como indústria e em outras operações em que ela faz a revenda, ela atua como atacadista. E aí foi exatamente esse o ponto da consulta. Vou até pegar ela aqui para não restar nenhuma dúvida. Bom, representação está esclarecida? Tá sim, senhora presidente, obrigada. Então, doutor Rubens, se quiser prosseguir. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui, antes de entrar no voto, nós ouvimos, né, as razões do contribuinte. Eu vou fazer uma breve leitura das razões da representação fiscal, e ela diz o seguinte, que o contribuinte ele não tributou as saídas de vidros e espelhos, seus principais produtos, por se colocar na condição de substituído e considerar que o imposto já havia sido retido anteriormente. Ocorre que, conforme esclareceu a autoridade autuante, sendo a autuada fabricante de vidros, conforme seu CNAE, e substituta tributária por força do artigo 313-Y, inciso 1 do RICMES, ao adquirir o mesmo produto de empresa também fabricante, as operações de entrada estarão sujeitas às regras comuns da legislação por se amoldarem perfeitamente no inciso 4º do artigo 264 do RICMES, que esse artigo diz o seguinte: salvo disposição contrária, não se inclui na sujeição passiva por substituição, subordinando-se às normas comuns da legislação, a saída promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto de mercadoria destinada a outro estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto por sujeição passiva por substituição em relação à mesma mercadoria ou a outra mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição. Nas hipóteses, a responsabilidade pela retenção do imposto será do estabelecimento destinatário, devendo tal circunstância ser indicado no campo de informações complementares do respectivo documento fiscal. A norma se aplica exatamente ao caso em exame, uma vez que o fornecedor da autuada nessas operações, outro fabricante, substituto tributário, como a firma atuada, promoveu a saída de mercadorias destinadas à autuada que ostenta a condição de sujeito passivo por substituição. Nesse caso, não houve a retenção e pagamento do imposto pelo fornecedor da autuada, pois tais operações se sujeitaram às regras comuns da legislação. Logo, a autuada deveria ter destacado o ICMS próprio na saída de mercadorias dessas operações. A autuada, na condição de substituta tributária, também deixou de reter o ICMS devido por substituição tributária para as operações subsequentes. Ainda quanto à afirmação de que os contribuintes do ICMS deveriam avaliar operação por operação se as regras de substituição tributária se aplicam ou não, esclareceu ao agente autuante que há que se observar que a regra do inciso 4º do artigo 264, que a gente leu agora, não é aplicada de forma limitada à parte das operações, ela se aplica a todas as operações entre essas empresas, independentemente se o destinatário irá processar essa mercadoria ou simplesmente revendê-la. Inclusive, o parágrafo 1º não deixa dúvidas de que cabe ao destinatário dessa operação se colocar na condição de substituto tributário. Tá? Essas são as razões da representação fiscal. Em resumo, essas regras evitam que um estabelecimento tenha no seu estoque a mesma mercadoria, parte dela com imposto anteriormente retido, parte não. Se ela é substituta tributária, não vai ter nada no seu estoque com imposto anteriormente retido, nesse tipo de mercadoria, porque é ela que vai fazer essa retenção antecipada. Então, eu passo ao voto. Tem algumas questões preliminares alegadas pela recorrente com relação aos supostos vícios no trabalho fiscal, tá? Então, é preliminar não há qualquer vício no trabalho fiscal que possa resultar em sua nulidade. As alegações a respeito da forma de tributação das operações em tela é matéria de mérito e será analisado adiante. Não se verifica cerceamento no direito de defesa do autuado em virtude de aspectos probatórios da acusação fiscal. Ao autuado são garantidos todos os meios e oportunidades de apresentar suas defesas, provas e contrarrazões do processo, devendo o mesmo ser capaz de reunir elementos probatórios capazes de afastar as acusações fiscais. Se houve alguma incapacidade do autuado em produzir esses elementos, isso não se configura cerceamento de defesa. A respeito da notificação número tal ter sido enviada à recorrente em data anterior ao termo de início de fiscalização lavrado no livro fiscal da recorrente,
Temos que tal notificação foi enviada em conjunto com o SF respectivo, documento que dá início à ação fiscal, conforme folhas tais. Sendo a anotação no mencionado livro, no contexto das atuais comunicações eletrônicas entre o contribuinte e a administração tributária, deixa de ser algo relevante. No mérito, temos que o contribuinte deu saída em mercadorias sujeitas à substituição tributária sem a retenção antecipada do imposto, e sustenta que caberia a seu fornecedor substituto tributário realizar tal retenção. Ocorre que a recorrente é também, por sua vez, substituto tributário em relação aos produtos, situação onde as operações com seu fornecedor devem ocorrer na sistemática comum de tributação, não se aplicando-lhes caso de substituição tributária. Para o melhor entendimento da natureza das infrações correspondentes aos itens 1, 2 e 3, se produz o que informa o auditor fiscal em seu relatório. O auto de infração está sendo lavrado por ter um contribuinte cometido as seguintes infrações: falta de pagamento do imposto próprio por erro na determinação da base de cálculo em operações internas, falta de pagamento do imposto devido por substituição tributária por erro na determinação da base de cálculo em operações internas, falta de pagamento do imposto próprio por erro na determinação da base de cálculo em operações interestaduais. O 4 e o 5 eu vou deixar de me ater a eles. Então, ainda no relatório do fiscal. O contribuinte tem como atividade principal a fabricação de vírus planos e de segurança. Em visita a seu endereço, confirmamos a informação. Nessa condição, por imposição do artigo tal, é colocado na condição de substituto tributário relativamente a esses produtos. Para que nenhuma dúvida surgisse em possível litígio posterior, foi notificado a confirmar essa condição, que fez por meio de resposta da notificação. Ocorre que, sendo fabricante de vidros e adquirindo o mesmo produto de empresa também fabricante, as operações de entrada estarão sujeitas às regras comuns da legislação por se amoldarem perfeitamente ao inciso 4 do artigo 264, que é aquele que eu li. Como na imensa maioria das suas saídas, o contribuinte considerou que o imposto já tinha sido objeto da retenção anterior, não promoveu o correspondente destaque em seus documentos emitidos. Sendo assim, restou configurada a infração de falta de pagamento do imposto, que seria sua obrigação pagar por meio do destaque em suas notas fiscais de saída. Separamos as operações de saída interna e relacionamos no demonstrativo 1 todos aqueles que o imposto não foi devidamente destacado. Na coluna ICMS pendente, constam os valores de ICMS próprio que deixou de ser pago, item 1 do AIM. Na coluna ICMS ST pendente, constam os valores de ICMS devido por substituição tributária que deixou de ser retido na condição de substituto, para as operações em que os destinatários, por suas atividades, realizam operações subsequentes com essas mercadorias, item 2. No demonstrativo 2, foram relacionadas operações interestaduais cujo ICMS próprio não foi corretamente destacado, o que resultou no valor cobrado no item 3 do AIM. Eu destaco, então, o que, aqui no voto que aponta a representação fiscal, eu já li, não vou ler novamente, e também o artigo 264, inciso 4 do regulamento, né, que ele, na minha leitura, ele é explícito, né, ao afastar a substituição tributária em operações entre substitutos, de forma que, no estoque da autuada, não há mercadoria que já teve imposto anteriormente retido. Senão ficaria realmente uma situação bem confusa. Você tem um estoque, parte dele já teve a retenção antecipada, parte dele não. Como é que administra isso, né? Não tem como. Se você vai vender para alguém que vai industrializar o material, essa indústria ela tem a liberdade de tomar crédito disso, ainda que o imposto já tenha sido anteriormente retido, né? Então, as regras, nesse caso, elas não se aplicam caso a caso, é uma aplicação geral. A autuada é substituto tributária em relação aos vidros. Adquire vidros, essa operação não pode ter o imposto anteriormente retido. Quem vai reter esse imposto é a autuada, tá? A menos que ela venda para outro substituto tributário, mas não é o caso, né? Então, caberia a ela essa retenção, e não ao seu fornecedor, dependendo do que ela vai informar. Mas aqui eu estou atuando como atacadista, e aqui não.
Não é assim, né? Se ela é substituta tributária em relação a essa mercadoria, toda mercadoria que ela adquirir vai ser com débito e crédito do imposto, e não com retenção antecipada. Então, percebe-se que as saídas do fornecedor com destino ao autuado são normalmente tributadas, pois ambos são substitutos tributários. Isso se aplica a qualquer operação entre ambos, com mercadoria enquadrada no regime de substituição tributária, independentemente de sua destinação, motivo pelo qual não caberia ao fisco analisar a regra tributária, caso a caso, operação por operação. Nas operações internas, o autuado era o responsável pelo recolhimento do ICMS próprio e o ICMS-ST, tanto na saída de produtos por ele fabricados, quanto dos produtos por ele adquiridos para revenda. Eu incluí um parágrafo aqui, que ouvindo a patrona, eu vou retirá-lo, porque eu estou dizendo aqui que não houve a retenção antecipada do ICMS-ST pelo fornecedor dele, tá? Mas a patrona está dizendo aqui que houve. Então, eu posso ter me enganado e eu, terminada a leitura do voto, eu vou retirar esse parágrafo e nem vou lê-lo, tá? Então... Houve sim, inclusive tem documentos que comprovam, tá? Tá, ok. Então, não há como deferir o pedido para o aproveitamento dos créditos ao que o autuado teria direito, pois se trata de uma matéria estranha ao presente processo. Se o contribuinte entende possuir direito à escrituração extemporânea de créditos, deve seguir o procedimento regular, protocolando a solicitação junto ao posto fiscal ao qual está vinculado. Desta forma, então, eu mantenho os itens 1, 2 e 3 do AIN, não tendo havido uma defesa específica quanto aos itens 4 e 5, restam também assim mantidos. Multas previstas na legislação vigente, atualização do seu valor básico, súmula 13, o pedido de redução de multas estou indeferindo nos termos do 527A, haja vista que se trata de falta de pagamento do imposto, taxa de juros, súmula 10 desse tribunal. Então, eu estou negando provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida. Seria um caso até, quem sabe, né, doutora Isabel, se a senhora quiser examinar melhor, a senhora levar o processo, porque é um processo, né, que pode surgir alguma dúvida aí. Doutor Rubens, eu parabenizo pelo voto, parabéns pela análise. Eu estava pensando exatamente isso, em pedir vista, vou pedir vênia aí para o seu voto, para o seu trabalho, mas eu vou pedir vista do processo, embora não seja um processo muito longo, são apenas 2 volumes, mas eu gostaria de analisar com um pouco mais devagar. Vale a pena, sim. Eu vou me conceder à vista, mas eu gostaria já de trazer esse processo na próxima semana, para a gente já encerrar o mês com ele também votado. Vou ver se eu consigo aqui, terminando a sessão, já analisar e retornar já na próxima semana. Eu teria que liberar o voto hoje mesmo, né? Isso, por isso que eu estou falando. Se eu conseguir já olhar hoje, eu já devolvo hoje mesmo para pautar para a próxima semana. Tá bem. Posso só fazer um comentário adicional? Doutora, nós, se for, um comentário, questão de fato, doutora. É a questão que a doutora Silene levantou, só para deixar bem claro, inclusive com o texto aqui da solução de consulta. Pois não. Na solução de consulta, que está anexada aos autos, o nosso fornecedor ele é bem claro ao fisco na hora que ele pergunta sobre os clientes que desempenham ambas as finalidades, tanto industrialização quanto revenda. Isso está bem claro aqui no texto da consulta. E aí, abre aspas, na solução de consulta do fisco, o fisco informa que na hipótese do cliente da consulente, no caso a consulente é o nosso fornecedor, né? Efetivamente adquirir vidro flotado para integração ao consumo e para... Desculpa, eu vou reformular. Na hipótese do cliente da consulente, que no caso é a recorrente, né? Então, quando a recorrente adquire o vidro, tanto para integração em consumo de processo de industrialização, quanto para revenda, isso é o texto da solução de consulta, visando certificar-se da regularidade do tratamento tributário adotado nas saídas internas, convém que a consulente solicite uma declaração firmada em que o adquirente conste expressamente... Sumiu o som? Sumiu. Bom,
A senhora vai ver a resposta à consulta, está no processo. Então, estava desculpa, eu acho que eu procurando... caí aqui. Caiu, doutora, mas... assim, só para concluir, a solução de consulta ela é bem clara ao afirmar que tem que ser, a cada operação tem que ser enviada uma declaração informando qual vai ser a destinação desse produto. Então, o fisco ele não falou que basta o fornecedor olhar o KNAI para determinar o tratamento tributário. Ele disse que importa sim a destinação que será dada ao produto. Então, é feita uma análise operação por operação para ver se, no caso, a recorrente é substituta ou substituída. Se a entrada, né, desse produto, a saída do fornecedor, ela vai ter o ICMS-ST ou não. A solução de consulta ela é muito clara. Muito bem, doutora. A solução de consulta está disponível no processo. Obrigada pelos esclarecimentos. A representação também vai ter acesso. Doutor Rubens, então o senhor vai registrar o... Está registrado, já registrei. Registrou, então eu vou pedir aqui. Tem aquele erro que eu... Mas depois, na próxima sessão... Quer corrigir? Seria bom se já fizesse uma vez. Mas aí eu tenho que voltar um passo o processo... Engraçado que aquele não atualizou, viu? Aquele é o último andamento que eu tenho aqui, é o registro do impedimento do doutor. Isso, mas antes eu proferi o voto, quer dizer, eu registrei meu voto. Certo, é verdade. Então, espera um pouquinho. Vamos lá. Habilitar edição de voto. Vamos lá. Doutor Lopes tem que fazer de novo, ele está lá. Já abri aqui, já vai ser rápido aqui, tá? Viu, Silene? Eu acho que pelo que o doutor Lucas colocou, uma empresa não pode ser substituta e substituída ao mesmo tempo. Se ela é indústria, ela deve receber as mercadorias sem ST. Mas depois o que ela vai fazer é outra coisa. Mas está gravado. A consulta ela só vale para quem perguntou nos exatos termos em que foi colocado. É uma consulta antiga, a legislação pode mudar, mas o que o doutor Rubens colocou é que ela é substituta em relação à mesma mercadoria. Aí não importa o que ela vai fazer com a mercadoria. Ela não pode ser substituída. Substituta e substituída ao mesmo tempo. Ou ela é uma coisa ou é outra. Eu acho que ela é substituta, ela deve receber a mercadoria sem ST. O que ela vai fazer com a mercadoria é outro problema. Sim, porque as regras da substituição tributária são por produto, né? E o destinatário? O destinatário, em sendo substituto também, em relação à mesma mercadoria, substituição tributária. Fora isso... Doutora Natália, vocês pediram o abatimento do imposto pago na origem, pelo menos, do imposto exigido nesse AIM? Eu não vi isso. Ainda não. Pedi, dona Natália. No nosso entendimento, esse auto de infração vai ser cancelado. Pois é, mas seu entendimento pode não prevalecer. E olha, já teve imposto recolhido antes. Infelizmente, ele estava sendo cancelado na 8ª Câmara. Uhum. Bom, senhores, então o processo saiu em vista comigo. O processo 41.25.807 saiu em vista comigo. Doutora Natália, eu vou tentar devolver esse processo hoje para pautar na próxima semana. Se der, já entra para a próxima semana, senão fica para a primeira semana de março. Tá ótimo, obrigada. Tá bom? Uhum. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, bom dia. Bom dia. Bom, senhores, deixa eu ver aqui, encerrei o julgamento. Aliás, encerrei o julgamento, vamos lá. Então, o próximo processo agora é o 41.25.971, COFCO International, de relatoria do Dr. Rogério Nomura. Está presente o patrono para a realização de sustentação oral, Dr. Marcos Mendes. Dr. Rogério, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois é aberta a palavra para o Dr. Marcos fazer a sustentação. Bem? Presidente, bom dia a todos. Esse auto de infração ele contempla um item que é acreditamento indevido de ICMS
por ter se creditado adicionalmente dos montantes resultantes das diferenças entre o imposto que fora retido por substituição tributária anteriormente e o crédito previsto no artigo 272 do RICMES, cujo texto determina ao destinatário da mercadoria adquirida com imposto retido tão somente o aproveitamento do crédito fiscal calculado mediante a aplicação da alíquota interna de 12%, sobre a base de cálculo que seria atribuída à operação própria do remetente, caso estivesse submetido a regime comum de tributação. Assim, além do crédito devido, cujo montante calculado de acordo com o pré-citado artigo 272, foi feito também o crédito indevido de ICMS retido antecipadamente por substituição. E essas aquisições referem-se a óleo diesel. Esse é a síntese da autuação, presidente. Muito obrigada, doutor Rogério. Doutor Marcos, por favor. Perfeito. Bom dia a todos novamente. Agradeço pela palavra. Inicialmente, eu queria ressaltar alguns aspectos dessa operação, que é uma operação com óleo diesel, que se inicia basicamente com uma refinaria. Essa refinaria ela passa a mercadoria para um fornecedor e, por fim, chega ao nosso cliente, a Cofco. Essa operação ela enseja um fato presumido de ICMS que não se concretiza com o caso da Cofco, porque ela não dá seguimento a esse óleo diesel ao fornecedor, ao consumidor final, mas sim ela se utiliza dessa mercadoria como se insumo fosse, para que ela dê início a uma nova cadeia tributária. O que basicamente a Cofco fez e que ela foi autuada foi justamente se aproveitar do crédito do ICMS próprio da venda do fornecedor e pleitear a restituição do crédito do ICMS pago inicialmente na cadeia a título de substituição tributária e que efetivamente não se concretizou. No auto de infração, fala-se que ela poderia sim se utilizar dessa questão do ICMS próprio, só que se restringe a isso. E na legislação não há nada de restrição quando você está aplicando o 272, no caso de ICMS próprio, ou do caso do 269, inciso 2º, no caso da operação não se concretizar, ou seja, do fato gerador presumido efetivamente não ocorrer. Então, basicamente, excelências, o que a gente tenta demonstrar é a possibilidade de aproveitamento desse crédito a título de substituição tributária, porque senão há toda uma quebra sistemática da operação da questão da não cumulatividade e subsidiariamente do próprio julgamento do Supremo, que permite, quando não se utilizar, quando o recolhimento inicial seja maior do que a saída final do produto, seja possibilitado ao contribuinte reaver tais valores. Eu acho que o assunto ele pode ser resumido da seguinte forma, dessa forma, e eu estou à disposição caso Vossas Excelências entendam algum ponto a esclarecer. Doutor Marcos, parabenizo pela sustentação oral e pela objetividade. Doutor Rogério, eu vou passar a palavra direto, e se algum dos colegas ou a representação quiser fazer alguma pergunta ao patrono, acho que ao final mais... fica à vontade, mas aí eu acho que fica mais produtivo no final do voto. Doutor Rogério, por favor. Pois não, presidente. Doutor Marcos, obrigado pela sustentação oral. Se me permite, presidente, eu vou fazer leitura de alguns trechos do voto. De início, consigno que, conforme esclarecido pelo autor do feito, às folhas 3.630, a autuação refere-se a créditos do ICMS relativos à diferença entre o imposto retido por substituição tributária e aquele calculado de acordo com o artigo 272 do RICMES. Posto isso, embora respeitável a tese defendida pela recorrente, mas entendo que nenhum reparo merece autuação, já que, a meu ver, as hipóteses previstas no artigo 269, inciso 2 e no artigo 272 do RICMES são distintas.
Naquele, ou seja, no 269, inciso 2, o ressarcimento somente será cabível quando o fato gerador presumido não ocorrer de forma imprevisível, abrupta, resultando desse modo na quebra anormal do regime de substituição, sendo certo que, neste caso, o valor retido é o destacado no documento fiscal. Já no outro, ou seja, no artigo 272, tem-se como certo o encerramento da cadeia, mercadoria não destinada à comercialização subsequente. Além disso, entendo que o direito ao ressarcimento de que trata o artigo 269, inciso 2 do RICNES cabe apenas, no caso em análise, à distribuidora, porquanto a recorrente é consumidora final do óleo diesel adquirido e não substituída. E aí trago aqui, inclusive, no meu voto, alguns trechos de uma resposta à consulta tributária, número 24.300/2021, que, em caso análogo, a meu ver, se adequa aqui e conclui no mesmo sentido do que estou expondo. Cito também alguns precedentes de outras câmaras, inclusive desta Câmara, né, ou seja, a 10ª Câmara de Julgamento, e inclusive em que algumas a recorrente figura como parte. Sobre o alegado direito ao ressarcimento do ICMS se ter retido a maior, ou seja, com base no RE 593-849, julgado pelo Supremo Tribunal, a Cefaz, através da resposta à consulta tributária número 19.057/2019, externou o entendimento no sentido de que o direito ao ressarcimento, quando a base presumida é maior do que a real, caberá apenas ao contribuinte substituído que realiza a operação destinada ao consumidor final, não fazendo jus a tal ressarcimento o contribuinte substituto ou substituído intermediário. Observa ainda que a Procuradoria de Assuntos Tributários da PGE, por sua vez, em parecer datado de 28 de novembro de 2018, além de exarar o entendimento de que o requerimento de restituição constitui requisito indispensável de eventual reconhecimento à restituição, asseverou o seguinte, abre aspas, é ônus do interessado também comprovar a assunção do encargo financeiro do tributo, cuja restituição é postulada em atendimento à norma congente do artigo 166 do CTN. Assim, diante do posicionamento atual da Cefaz acerca do tema em questão, entendo não ser possível acolher a tese da recorrente, ainda que respeitável. Sobre os argumentos acerca da atualização do valor básico da multa, em relação aos juros e sobre o patamar da penalidade, cito no meu voto, além da vedação do artigo 28 da Lei 13.457, os enunciados da súmula 13 e 10 deste tribunal. Por tais razões, presidente, eu conheço do recurso e nego-lhe provimento. É com o meu voto. Doutor Rogério, parabenizo pelo voto. Pergunto o seguinte, esse processo é similar àqueles outros dois, que inclusive foram processos de minha relatoria, não é isso? Acho que até o doutor menciona aqui os processos. Sim, presidente. Eu cito até um precedente da presidente, no julgado anterior, salvo engano, acho que é 2019 ou 2020. Isso mesmo. Tá certo, perfeito. Vamos lá. Aqui. Doutor Rubens? Eu não tenho dúvidas, eu estou acompanhando o doutor Rogério. Perfeito, obrigada. Doutor Odilo? Eu também acompanho o relator. Muito obrigada. Representação, quer registrar alguma coisa? Não, obrigada. Bom, então vamos lá. Então, conhecido, não provido, deixa eu só confirmar aqui. Conhecido, não provido. Ok. Muito bem. Então, eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação.
Muito bem, então, o processo 41.25.971, o recurso ordinário foi conhecido e não provido, doutor Marcos. Perfeito, excelência. Agradeço pela palavra e um excelente dia a todos. Muito obrigada para o senhor também, viu, doutor? Muito obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Então, encerrar debates. Encerrar. Bom, então acho que agora podemos seguir a sequência da pauta. O próximo é o processo 41.16.638, o Maire Comércio, de relatoria do doutor Odilo. Não há presentes para a realização de sustentação oral, doutor Odilo. Pode Ela foi requerida, né? Doutor, mas eu tenho por hábito, independente de requerimento ou não, se o advogado comparecer, ele vai fazer a sustentação oral. Eu sempre pergunto. Então, o que aconteceu com esse processo? Ele foi entrou em pauta, né, numa Câmara anterior, havia pedido de sustentação oral, aí consta a desistência, né? Já houve uma desistência de sustentação oral. Aí ele saiu em vista e o final do mandato foi. Então, como ele não foi julgado, a rigor haveria um pedido de vista, né? Um pedido de sustentação oral. É que eu coloquei no voto, então eu vou mudar que houve pedido de sustentação oral não aproveitado pelo patrono. Eu havia registrado o voto, então, se a doutora permitiu. Claro, só um minutinho que eu já editar o relato, só para esse detalhe. Só um minutinho aqui, doutor. Pronto, acho que está aberto aí, doutor. Opa, temos uma obra aí.
Doutora Odila, o senhor quer que a gente passe para o próximo processo enquanto o senhor... Não, eu já consigo. Eu já fiz o relato. Eu posso fazer um resumo? Deve, doutor, por favor. Obrigada. São duas acusações, né? A questão é importação por conta e ordem de terceiro. A primeira acusação é falta de pagamento do imposto ao Estado de São Paulo e a segunda acusação é crédito indevido. Então, a recorrente, né, ela fez importação por conta e ordem de terceiro e ela recorreu de tradings, né? Ela recorreu das tradings. O desembaraço da mercadoria foi efetuado no estado de São Paulo, né? E parte também veio de Santa Catarina. Só que a mercadoria foi entregue diretamente no estabelecimento paulista da Autuada. Mas o imposto foi recolhido para Rondônia. Mas a mercadoria não foi para Rondônia. A mercadoria ela foi diretamente do desembaraço para o estabelecimento da Autuada, que no caso de importação por conta de ordem, ela é o importador, é o sujeito passivo. A recorrente alega em preliminar que não teria sido apreciada, mas eu afasto a preliminar e entendo que a decisão de primeira instância ela apreciou a questão do erro, alegado erro do sujeito passivo. E no entendimento da recorrente, o sujeito passivo é trade e não ela. Então, eu faço essa preliminar. E importa destacar também, até um trecho do voto que eu cito, a representação fiscal. No item 9331. Nesse mesmo sentido, o entendimento da dor da representação fiscal do trecho do parecer do Estado. Ora, observe que nos contratos apresentados pela própria autuada, firmados entre essa e as empresas intermediadoras, a recorrente consta como adquirente das mercadorias. Confira-se o contrato com a Trade Flush, as folhas 45,59, e o contrato com a empresa Patagônia, as folhas 124 e 132. O escopo dos contratos é semelhante, ainda que a terminologia varie em alguns detalhes. Também é importante observar que, em ambos os casos, a recorrente consta como adquirente das mercadorias nas declarações de importação. Confira-se exemplos dos negócios, as folhas 62, 66 e 70, e dos negócios intermediados pela Patagônia, as folhas 139, 145 e 149. Então, através da análise probatória, o fisco entendeu que é importação por conta e ordem, que não se trata de importação por encomenda, por conta dela constar na DI como a adquirente e os próprios termos dos contratos estabelecidos entre essas trades e a autuada, né? Então, no voto, eu afasto esses argumentos e o meu entendimento é que houve importação por conta e ordem de terceiros. Há também uma alegação que teria sido transitado por um armazém geral, mas esse armazém geral não consta prova nos autos de que teria as mercadorias
transitada por armazém geral. E em questão de direito, eu entendo que, de acordo com a Lei Complementar 87/96, artigo 11, no caso do desembaraço e entrada física da mercadoria no estabelecimento da adquirente, o sujeito ativo é o Estado de São Paulo. Então, está configurada a falta de pagamento do imposto. E também o crédito se torna indevido, porque o imposto não foi recolhido para o Estado de São Paulo, houve emissão de notas fiscais de Rondônia para São Paulo, mas não houve efetivamente essa operação de Rondônia para São Paulo. E então o crédito é indevido. Há um argumento de bis in idem, mas eu também estou afastando, porque se a recorrente pagar o auto, o item 1, ela teria direito ao crédito do imposto. Então, por essas razões, eu estou conhecendo do recurso e negando o provimento. Doutor Odilo, parabenizo pelo voto e pela análise do caso. Eu vou apenas fazer uma preferência para acompanhar o doutor, mas eu estou acompanhando integralmente. Eu peço, Vênia, só para copiar a sua ementa. Posso aproveitar, doutor, a sua ementa? Sim. Mas eu vou acompanhar. Só estou registrando aqui no caso em tela, não deixa margem de dúvidas aqui com relação as operações como constam, que foram realizadas como consta aqui do auto de infração, como consta das acusações, eu vou acompanhar. Doutor Odilo, desculpa, presidente, só uma perguntinha rápida. Com relação a fluxo, não tem dúvida nenhuma, mas o senhor sabe se as DIs estão no processo? Eu estou dando uma olhadinha rápida aqui, não estou vendo onde é que poderia estar isso. Só queria dar uma olhadinha na DI da Patagônia, para ver se Patagônia seria folhas... Bom, aí eu não sei se é daí ou é o contrato. Patagônia seria folha 139, 145 e 149. Já estou indo lá. É rapidinho, pode... 139, já estou indo lá. Podem continuar o debate, se for o caso. Doutor Rogério, não consigo copiar. Presidente, eu vou acompanhar o doutor Odilo também, só queria fazer um registro no tocante à questão do artigo 11, inciso 1, letra D, que após o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, tema 520, de repercussão geral, eu entendo que essa questão da entrada da circulação, da questão da circulação física, no meu modo de ver, já estaria superada, né? Até por conta da fixação da tese. Muito embora a gente saiba também de que na legislação local, ou seja, do Estado de São Paulo, a norma ainda ela está vigente e que eventualmente a gente poderia, caso acolhesse a tese do Supremo, teria que indiretamente afastar a norma do Estado, isso poderia entrar na vedação do artigo 28. Além disso, eu entendo que pelos elementos constantes dos autos, como foi bem destacado pelo doutor Odilo, a questão dos contratos, enfim, de fato, no meu modo de ver, o real importador aí é autuada. Senhores... desculpa. Interrompi, doutor, desculpa. Em resumo, excelência, era mais para registrar, mais em relação à questão desse meu entendimento, depois do julgamento, como eu disse, do Supremo, mas no mérito eu acompanho o doutor Odilo. Eu gostaria só de chamar a atenção dos senhores, por favor, se puderem me acompanhar na folha 146 do processo.
É porque o doutor Odilo destacou corretamente que o autuado consta como adquirente nas DIs. É que a Receita não tem um campo diferente para conta e ordem e encomenda, né? Então, em ambos os casos, o adquirente consta como sendo o destinatário final. Nas operações com a Patagônia, a Receita Federal informa que se trata de operações, importações por encomenda, né? Porque essa informação fica na DI, no verso da DI, ela não fica no rosto. Então, nesse caso, me parece que essas com a Patagônia, pelo menos pelo que consta nas declarações de importação, teriam sido por encomenda. Então, como eu até me desculpei anteriormente, em função das sessões de julgamento que tiveram na semana, não deu para eu analisar com mais profundidade os processos. Se a presidente me conceder, eu gostaria de levar o processo em vista, por obséquio. Tá certo, claro. Então, eu não vou nem, por óbvio também, eu não vou nem registrar a minha preferência, eu vou esperar a volta. Se eu puder dar um esclarecimento, você está falando da Patagônia, né? Isso, da Patagônia. É porque, como eu já tive a oportunidade de trabalhar muito com processos de importação, e tinha uma época que a Receita até soltou uma instrução normativa falando, olha, a gente não tem um campo separado para adquirente, importador, etc., vai colocar tudo como adquirente. E essa informação a respeito se é conta e ordem ou encomenda vai no verso da DI. Então, eu normalmente dou uma olhadinha lá para ver o que a Receita está falando. Só ressaltando o voto, no item 9322, no tocante à alegação que as operações com a Trade Patagônia se deram na modalidade por encomenda, embora formalmente algumas das operações contam como tendo sido por encomenda, 146 e 150, a modalidade foi descaracterizada pelo UFR autor em razão da falta de circulação das mercadorias. Falta de quê? Estabelecimento de importador. Além da questão da entrada física, destaco, no meu voto, só para, já que vai sair em vista, mas eu, além daquilo que eu cito da representação fiscal, então eu faço uma análise, né? No item 9322, eu faço uma análise por que o UFR não considerou essas operações como se fossem por encomenda. O item 9322, eu faço uma análise, e no item 9323 também eu faço uma análise. E isso foi o que consta do voto antes do que eu cito a representação. Então, no meu voto, está sendo analisada essa questão da encomenda e o porquê que o fisco, quais razões que o fisco entendeu que, na realidade, não se trata de operação por encomenda. Deixa eu fazer uma pergunta para o Dr. Rubens. Sim. Se a DI constar como encomenda e os documentos aqui, os contratos, eles provam que não foi por encomenda, porque o importador mesmo, a importação, o destinatário legal, é o autuado. Então, eu queria saber, essa informação na DI, Sim. Em que sentido ela faria diferença? Aí é que está. Essa declaração da Receita Federal, qual que é a força dela, né? Aí já é uma coisa que eu não sei, mas para isso constar, eles têm que apresentar a documentação lá na Receita Federal ou é de livre preenchimento das partes? Se for de livre preenchimento das partes, tudo bem. Se eles têm que apresentar, por exemplo, quem é que fechou o contrato de câmbio, esse tipo de situação, para que seja caracterizado ali encomenda ou conta e ordem, não dá para eu simplesmente falar assim, olha, o que está escrito aqui na DI, digamos assim, tem um valor relativo. Agora, se ficar provado que o dinheiro veio do autuado, que ele é que pagou pela mercadoria, não tem o que se falar, né? Mas é preciso ter uma prova que se contrapõe a essa informação que está na DI. Né? Então, seria por isso que eu estou pedindo para ele dar uma olhadinha direito nesses contratos, para ver se tem alguma coisa ali realmente forte que faça a gente afastar a declaração da Receita Federal. Né? Não, entendi, porque os contratos aqui, como o doutor Odilo até transcreveu, Sim. A responsabilidade pela importação é do autuado.
Mas como assim a responsabilidade? É ele que faz o contrato lá fora, é ele que entra em contato com o estrangeiro, se é ele que efetua, ele se obriga a ressarcir a trade em todos e quaisquer custos, emolumentos, multas, taxas ou despesas decorrentes indiretamente do não cumprimento dos prazos negociados pela encomendante com o exportador. Então, eu acho que, assim, pelas provas, fica muito claro quem é o destinatário legal. Então, essa informação da DI, ainda que conste, eu acho que a formalidade não pode prevalecer sobre o fato, né? Pois então, não, eu concordo com você, assim, que isso é possível, mas eu tenho que pesar isso, né? Até que ponto é um contrato mal redigido e até que ponto não, realmente o cara... Mas o que vale é o que está escrito, né, doutor Rubens? Não, esse contrato foi mal escrito e deveria mas se o que está escrito lá favorece o contribuinte e as provas não, aí já não é bem o que está escrito, né? Mas ainda que conste por encomenda ou, né, se as provas contrapõem essa afirmação... Eu concordo plenamente com você. Se as provas me convencerem de que é uma importação por conta e ordem, eu desconsidero que está escrito na EBI imediatamente. Por isso que eu estou pedindo para levar, para eu dar uma olhadinha melhor nesses contratos e ver se dá para eu falar assim, não, realmente foi o autuado quem pagou pela mercadoria, né? Porque se foi o A3 quem pagou pela mercadoria, a operação entre A3 e o autuado foi uma compra e venda mesmo, né? Ele tem que provar que sim. Concordo plenamente com você. Por isso que eu pedi perdão até o pessoal da Câmara, dizer que eu não consegui fazer uma análise mais detalhada dos processos por conta das sessões que eu participei na semana na Câmara Superior. Então, por isso que eu estou pedindo para levar esse processo, para dar uma olhada um pouco melhor nele, com o Vênez e a doutora Odilo, que eu sei que ele é muito criterioso, mas fiquei com uma certa dúvida na hora que eu vi a Receita Federal falando que a operação era por encomenda. Eu refuto no meu voto, essas alegações da recorrente, tem análise de provas, né? Por que o fiscal desconsiderou, né? E, no meu entendimento, eu estou dando voz aos contratos, né? Não à DI, aos contratos. Tá certo. Eu só vou dar uma olhadinha nesses contratos aí, talvez até eu concorde com o senhor, eu só queria me certificar. Porque como a DI está constando que é encomenda, realmente tem que ter uma contraprova forte ali para que isso não prevaleça, né? Doutor Rubens, presidente, desculpa, sem pretender antecipar a discussão, porque o doutor vai voltar talvez com uma preferência, enfim, a gente não sabe qual sentido e qual vai ser a conclusão do doutor, mas é só para expor um pouco a minha opinião em relação à questão de registro e DI. Ótimo, gostaria muito de ouvir. No meu modo de ver, e isso eu já cheguei a ver, eu preciso, na realidade, achar, não sei se eu vou achar, mas a questão do registro e a DI, ela parte de uma conveniência e oportunidade da administração federal em relação às operações de importação. Sim. E, normalmente, essas operações, ela focam muito mais na questão de fazer a apuração da tributação federal. Tá. Na operação de importação de mercadoria. Concordo com a doutora Celene quando ela diz que o fato, a realidade, ela não pode... ela tem que sobrepor, na realidade, a forma. Uhum. E até eu acho um trecho interessante do julgamento do Supremo tema 520, quando ele define as modalidades de importação, ele até faz uma menção no sentido de que precisa haver uma importação real, ou seja, aquela operação ela tem que ser real. O que eu tiro disso? É que a partir dos elementos é o que a gente realmente vai definir. Salvo engano, qual é a modalidade de importação? E aí, assim, eu particularmente, pelo que eu analisei do processo, e por isso eu estou concordando com o doutor Odilo, a mim parece que, de fato, os elementos dão conta de que não se trata de operação por encomenda, mas sim por operação por conta e ordem, porque eu não me apego na obrigação da DI, enfim, porque, como eu disse, eu entendo de que acaba entrando na questão da conveniência e oportunidade da administração federal. Pode haver, no âmbito federal, a questão da discussão da interposição fraudulenta nessas operações de importação, mas eu acho que aí
no meu modo de ver, não se confunde do que a gente vai concluir aqui. Mas é até uma questão interessante, assim, por exemplo, o que define para o senhor, qual é o ponto central, aquele ponto mais importante, que vai dizer se é compra e ordem ou encomenda? Então, aí eu vou me basear, inclusive, no que se vem já, na realidade, defendendo, vamos dizer assim. Aqui a gente já teve diversos julgamentos aqui no TIC, no sentido de que um dos critérios para tentar descobrir qual é o real importador de fato, quem teve assumiu a responsabilidade pela importação. Por exemplo, no caso do custo da importação. Muito embora a gente saiba que isso vai ser um problema a partir das operações de 2020 para frente, porque a própria instrução normativa da Receita foi alterada e na própria instrução normativa ela já retirou esse critério da assunção da responsabilidade. Antes dava a responsabilidade que o senhor fala é a responsabilidade pelo pagamento financeiro, ao chinês lá, digamos assim, né? Assim, do tipo, não poderia antecipar. Na verdade, tudo seria o custo da importadora, da trading, e depois ela teria que fazer a revenda. Mas, por exemplo, quem fechou o contrato de câmbio, né? Isso que eu quero dizer, isso para mim tem um valor forte, né? Quem fechou o contrato de câmbio, quer dizer, quem fechou o contrato de câmbio pagou ao importador, ao exportador lá no estrangeiro, né? E esse cara, para mim, é o importador. Se foi a trading, ela que comprou e está revendendo para o paulista. Se foi o paulista que fechou esse contrato, ele que comprou do chinês, a mercadoria já era dele desde que ela saiu do porto lá, e a trade agiu apenas como um despachante aduaneiro, né? Esse aqui eu procuro. Eu entendi, mas salvo engano, não foi juntado os contratos de câmbio, mas eu já alerto que, por exemplo, eu já peguei casos em que o contrato de câmbio, muito embora ele tenha uma data de formalização de assinatura do câmbio, numa data anterior à operação, sim, o fechamento foi depois da operação de importação. Então, eu já peguei situações nesse sentido, de que existiam essas confusões de data. Celebração do câmbio e fechamento de câmbio. E no meu modo de ver, a data do fechamento ela é mais importante. Se você fecha o câmbio depois da operação de importação, que é compra faturada, ainda que seja concedida alguma garantia por conta dessa aquisição por compra faturada, aí, no meu modo de ver, dentro desses elementos está caracterizado de que a assunção foi da trade, não foi efetivamente da empresa que contratou a trade para fazer a importação. Entendi. Aí concordo, lógico, que isso é tudo um conjunto de elementos, né? Enfim, tem contrato... Mas nessa discussão eu só queria colocar assim, a minha interpretação, né? Que independente de onde que a mercadoria entrou, para onde que ela foi, etc., eu olho muito assim, quem fechou o contrato de câmbio, quem pagou, quem na verdade pagou ao chinês, né? De onde quem que comprou lá fora, né? Isso para mim tem um valor muito grande. Por exemplo, se as provas do processo disserem, não, quem comprou foi a trade, então fala, poxa, encomenda, não tem como. Não, quem comprou foi o autuado. Pô, então, enquanto em ordem, não se discute, nem quero saber o que está na DI lá, né? Concordo plenamente nesse ponto assim. Sim. Não, eu só queria fazer essas considerações só para expor um pouquinho o meu ponto de vista, qual é o meu modo, na realidade, de analisar. Então, mas Desculpa. Pode falar, doutora. Na legislação, não faz diferença isso, Rubens, quem contratou o câmbio. Mas o que a legislação fala? É em parte importante da comprovação de quem é o destinatário legal, né? Na definição ali. Mas deixa eu te falar, destinatário legal é uma coisa que cada um entende uma coisa. Sim, destinatário legal é onde entrou o caminhão, onde então, quem não sei o quê. Eu estou usando a terminologia lá do 520, do tema. Só isso. Por isso é que é uma Mas confusão, assim, porque a legislação continua vaga, sendo né? a entrada física, porque, ao fim e ao cabo, quem é o destinatário mesmo daquela mercadoria que você está mencionando do chinês,
É o comprador, né? Mas depende vai se é entrar lá, não pre-order ou encomenda. Ao final das contas, vai entrar para ele nas duas hipóteses, né? Mas por Mas a gente precisa encomenda, ter... então, quando se usa trading, é a trading que é dona daquela mercadoria. Ela fez a operação de importação. Sim. E aí ela vende para o adquirente aqui. Certo, Mas sim. ela compra e vai revender isso daí, então é outra operação. É por isso que não há que se falar no ICMS importação nesse caso. Isso, por isso eu quero saber quem comprou. Só está sendo utilizada ali formalmente, né? Como sendo aquela que está adquirindo a mercadoria lá de fora. Ela está adquirindo então, a trading? Não, se a trading está assumindo, se estivesse assumindo, se a mercadoria fosse dela, então sim, aí ela que está vendo, não é operação de importação, para aqui, para o autuado aqui. Pois é, então importa saber quem pagou, quem fechou o contrato de câmbio. É importante a gente saber isso, Não, né? importa. É por isso que ele tem os contratos que eles estão dizendo quem vai fazer quem tem a assunção financeira. Não, né? Mas a assunção financeira que você falou é uma garantia depois de que possa, se tiver multa, se tiver não, isso mas ou aquilo, né? Mas quem faz o contrato, quem faz a operação, ela tem que se responsabilizar para que ela aconteça. Então, envolve custos. Deixa eu olhar isso direito, Celene. Aí Tá a gente vê aí na próxima Tá sessão, bom. a gente toca para frente isso aí. Doutor Rubens sempre com os olhos de lince, e eu acho essa preocupação. Não, eu acho essa preocupação. Não, mas é bacana, porque na hora que você vai atrás, você descobre outras coisas, igual o doutor Rogério está falando. Olha, o que está ali na DI também não é assim, a ferro e fogo, né? Porque o que estava ali para mim era ponto final. A DI falou que é encomenda, pronto, não se discute isso no processo, mas não é bem assim. Então, legal, a gente vai, estuda um pouco mais, entende um pouco mais do negócio, né? Perfeito, perfeito. Bom, já está concedido, doutor Rubens, já foi concedida a vista, então, quando o processo retornar, vamos retomar esse assunto. Então, olhos de lince aqui é a doutora Silene, você vai ver o que eu estou falando. Vamos lá, processo 41.16.838, saiu em vista com o doutor Rubens. Vamos lá. Encerrar julgamento. Bom, agora nós vamos para o segundo da pauta e o último do julgamento de hoje, 41.20.592. Bom, enfim, arte e revestimento. Não consigo falar isso, senhores, desculpe, mas é muita letra junto. Eu vou resumir. Enfim, senhores, o voto já está disponível. E aqui a questão central é a defesa intempestiva. Então, o que aconteceu nesses autos? Eu vou tentar resumir aqui sem ler, mas o que houve aqui nesses autos foi o seguinte: a empresa autuada e 2 responsáveis solidários, que são os sócios da empresa, foram notificados à empresa por meio de edital publicado no Diário Oficial, e os sócios responsáveis solidários por carta com AR. Consta aí que a correspondência foi entregue ao destinatário, e a defesa foi uma defesa só apresentada para os 3, em uma única peça, e num prazo muito superior ao previsto em lei. Se não me falha a memória, foram, acho que 60 dias depois. Bom, o julgador tributário não recebeu a defesa, considerou intempestiva, manteve o auto de infração, e houve a interposição no recurso ordinário também pelos 3, em peça única. O que ocorre, que aí os olhos de lince foi do doutor Rogério, o que ocorre aqui é o seguinte: lá no relatório circunstanciado consta que a contribuinte teve o encerramento das atividades e a baixa em 2018 na Receita Federal. E a notificação por edital ocorreu
em 2019, ou seja, salvo o melhor juízo, de fato, o contribuinte não teria acesso ao DEC, não teria mais acesso ao DEC para, eventualmente, verificar lá a notificação por via eletrônica. E ele fala, né, que ele não foi notificado por meio eletrônico, então ele pede a nulidade, ele pede o cancelamento do auto de infração por conta desta nulidade. Então, o meu voto foca apenas na questão aí da intempestividade. Me causou alguma dúvida se ele teria ou não acesso ao DEC, porque num determinado momento ele diz que, no recurso, ele diz o seguinte, ele afirma assim, só um minutinho, deixa eu só pegar o trecho aqui, que nunca teve acesso às comunicações eletrônicas, pois sempre cumpriu com suas obrigações corretamente e não tinha habitualidade com o sistema. Então, me parece que mesmo que ele tivesse sido notificado, ainda que ele tivesse acesso ao DEC, mesmo que tivesse sido notificado via DEC, ele não acessaria por esta menção feita aí no recurso ordinário. De toda sorte, considerando que houve esse encerramento da atividade em 2018, ou seja, em período anterior ao edital, eu considero que o edital é válido, a notificação foi válida, então, de fato, é intempestiva a defesa e não há outras nulidades aqui ou elementos trazidos pelo autuado que pudesse dar uma solução diferente do que foi dada pelo julgador tributário. Com relação aos demais assuntos que foram trazidos, responsabilidade solidária dos sócios, juros, multa, aplicação de norma mais benéfica, essas questões eu não estou conhecendo, porque não houve aí, por conta da intempestividade da defesa. Então, por fim, eu conheço do recurso, parcialmente do recurso ordinário, só em relação à intempestividade, e nego o provimento. Como voto, resumir, se os senhores quiserem, eu posso ler o voto, ele não é tão extenso. Trago aqui vários trechos da decisão recorrida, trago trechos aqui do relatório, trago trechos aqui mencionados no próprio recurso ordinário, mas, enfim, o resumo do voto é esse. Se os senhores quiserem, eu posso ler. Não? Posso passar para os debates ou preferem um tempo para ler? Da minha parte... Por mim, podemos votar. Doutor Odilo? Também. Podemos votar. Representação? Não? Então, muito bem. Deixa eu só registrar aqui o voto. Acho que eu já registrei. Não registrei. Então, parcialmente conhecido e não provido. Encerrar debates. Verificando quórum. Iniciando a votação. Muito bem, senhores. Então, o processo 41.2592, o recurso ordinário foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, foi negado o provimento. Encerrar julgamento. Muito bem, senhores, todos votados, todos os processos, encerramos então a pauta. Tudo registrado. Muito bem.
Bom, senhores, não havendo mais considerações, eu vou dar por encerrada a sessão do dia 18 de fevereiro de 2022 da 10ª Câmara Julgadora. Agradeço o empenho e dedicação de todos e vou pedir para o Jailson encerrar a gravação. Por favor, Gerson.